Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo assim: transformar vidas e fortalecer famílias para um legado de liderança. Glória a Deus. Senta no seu lugar, no nome de Jesus. Queridos, nós existimos por propósitos. Todos que estão aqui, Deus estabeleceu a sua vida tendo propósitos já estabelecidos para você. Deus não te criou apenas por criar, mas você foi criado, elaborado, projetado por Deus por propósitos eternos. Existem alguns tipos de propósitos. Existem propósitos temporais, como por exemplo a profissão que você exerce. É um propósito temporal. Você hoje é um empreendedor, você hoje é um eletricista, você hoje é um marceneiro, um pedreiro, um médico, um advogado, um engenheiro. São propósitos temporais, tem data para iniciar e data para terminar, tá? Deus te dotou de um potencial que foi explorado e hoje você é um especialista em determinadas áreas. Isso nós chamamos de propósitos temporais. Porém, existem propósitos eternos. Você pode dizer propósito eterno? E quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de algo que não tem fim, vai se perpetuando, passar dos anos, passar das décadas, passar dos séculos, vai se perpetuando nas pessoas e na história. São propósitos eternos. E hoje eu quero, no nome de Jesus, compartilhar um pouco sobre o nosso propósito. Entenda que quando Jesus veio à terra, ele ajudou o seu pai José em propósitos temporais. Você lembra qual era a profissão do pai de Jesus? Carpinteiro, marceneiro, mexia com madeira, né? Carpintaria era o seu ofício, mas Jesus, mesmo fazendo parte por um determinado tempo de um propósito temporal, ele se dedicou a maior parte de sua vida no propósito eterno, que era plantar no interior das pessoas a semente da palavra de Deus. E essa semente ela germinou. Essa semente ela cresceu, essa semente frutificou, e os frutos dessa semente se perpetuou, glória a Deus. O fruto dessa semente, olha, hoje se expandiu por séculos e séculos. Ela foi plantada e se perpetuou através dos discípulos, que eram apenas 12 homens, indoutos, alguns mais letrados, mas a maioria deles leigos, brutos, né? Forjados ali nos seus conhecimentos empíricos, na vida, na lida da vida, nas dificuldades, né? Por exemplo, Pedrão, um homem muito sanguíneo. Um dia o irmão estava falando, foi falar o temperamento, ele falou: pastor, acho que meu temperamento é sanguinário. Eu falei: meu irmão, sanguinário não, deve ser sanguíneo, porque sanguinário não pode, né? Se foi um dia, hoje você não é mais, glória a Deus. Sanguíneo, e era o Pedrão, né? Aquele camarada truculento, mas essa palavra, essa semente foi plantada dentro de Pedro também, né? Os apóstolos, que significa enviado, e eles espalharam essa semente, e essa semente chegou até a nós. Mas como foi que Jesus plantou essa semente no coração dos discípulos? Diga assim: através do discipulado. Discipulado foi a estratégia, foi a ferramenta que Jesus usou para plantar essa semente. E essa ferramenta que nós, a Igreja Batista Raá, temos como base na propagação do reino de Deus e no cuidado com as pessoas. Diga, o que é discipular, gente? Discipular é cuidar. Discipular é treinar, é compartilhar. Discipular é se importar.
Discipular é se relacionar, curar. Irmãos, discipular é cumprir uma missão que transforma vidas. Então, o nosso propósito é transformar vidas e fortalecer famílias para um legado de liderança. Mas como que eu posso fazer isso, pastor? Hoje nós estaremos trazendo algumas diretrizes, primeiro para que você entenda, o que é o nosso propósito, depois como que eu posso cumprir na forma prática esse propósito. Irmãos, assim como existe o propósito temporal e eterno, existe também os propósitos individuais e coletivos. E dentro de uma abordagem de propósito coletivo, se encontra a Igreja Batista Ra. Nós fomos escolhidos por Deus, ajuntados por Deus, para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, para deixar um legado. Nós fomos escolhidos para existir por propósitos coletivos. Deus nos reuniu, nos equipou e nos preparou, e até hoje está nos desenvolvendo por um propósito coletivo. E que propósito é esse? Eu vou falar várias vezes, e se você quiser, fale comigo, diga comigo: transformar vidas e fortalecer famílias para um legado de liderança. Esse é o nosso propósito coletivo, e nós não podemos abrir mão dele, querido. E como nós iremos cumprir esse propósito? Já disse e repito, através do discipulado. O nosso discipulado, ele tem como objetivo e compromisso ir além do ensino básico da palavra de Deus. O nosso discipulado, ele visa a formação de uma liderança forte. O nosso discipulado visa a formação de uma liderança atuante, não só no quesito espiritual, porque nós, como seres humanos, somos dotados de pelo menos 12 áreas distintas e muito importantes, e nós precisamos ativar essas áreas, e o nosso discipulado tem como objetivo te desenvolver, para que você seja um destaque como pai, você seja um destaque como esposo, você seja uma referência como profissional, como empreendedor, amigo, gestor, em todas as áreas de atuação que você tenha, seja especialista, tenha um norte, tenha um alvo e tenha sua relevância. É de suma importância, queridos, que o nosso propósito coletivo esteja vivo dentro de nós, esteja vivo nas nossas memórias, e que queime ardentemente todos os dias dentro do nosso coração. Você precisa respirar isso. O que, pastor? Transformar vidas e fortalecer famílias para um legado de liderança. Deus me escolheu, me posicionou nessa terra e está me desenvolvendo de uma forma sobrenatural para que eu possa ser a transformação que essas vidas precisam, para que eu possa demandar força sobre a vida deles, para que eles possam se fortalecer em Deus. Irmãos, nós precisamos ter esse entendimento, e por isso nesta manhã nós estaremos trabalhando um pouco sobre esse tema, sobre esse propósito, dentro de algumas revelações que Deus colocou em nosso coração. Diga comigo assim: transformar vidas. Irmãos, foi para isso que Jesus, ou foi por isso que Jesus veio à terra. Ele veio transformar a minha vida. Ele veio transformar a sua vida. Essa semente que recebemos, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser liberada, ela não pode ficar apenas dentro de você. Há uma semente dentro de você. Uma semente plantada tem um poder sobrenatural de dar frutos infinitos. Você pega uma semente de manga, um caroço de manga, você planta, e ele vai dar uma mangueira que vai produzir infinitos frutos, e esses frutos vão reproduzir outros milhares e milhares de frutos, infinitamente. Uma semente plantada tem o potencial de gerar frutos infinitos.
Agora, uma semente guardada nunca vai cumprir o seu propósito e nunca vai chegar aonde foi destinada a chegar. Imagine, meu irmão, quem lançou uma semente, uma palavra na vida do grande evangelista Billy Graham. Quem lançou uma semente na vida, por exemplo, de David Yong Cho, o pastor da Coreia? Quem lançou uma semente na vida de Reinhard Bonk, que foi um dos maiores avivalistas que já pisou nessa terra? E vários outros homens, como Mike Murdock, John Piper, John Maxwell, grandes escritores que têm reproduzido a semente, lançado a semente, externado a semente, a mensagem que Deus plantou dentro dos vossos corações. Irmãos, aqui no Brasil nós temos grandes homens, já passaram grandes homens por nós e pelas gerações passadas, homens como Paulo Leivas Macalão, fundador de uma das maiores igrejas no Brasil. Nós temos aí um dos grandes escritores que já dorme no Senhor, pastor Antônio Gilberto. Olha, um homem excelentíssimo, um homem que eu tive o privilégio de estudar, de estar num seminário que ele dava aula. Grandes homens como Silas Malafaia, na nossa atualidade, é uma voz da igreja no Brasil. Pastor Jorge Niares, pastor Luiz Hermínio, Carlito Paz, da igreja da cidade, homens que estão aqui, pastor Márcio Valadão, que deixou um legado. Irmãos, homens que Deus chamou e que lançaram, que transbordaram da semente que havia sido plantada dentro deles, e até hoje essa semente está dando frutos, Brasil afora, mundo afora. Mas alguém teve que sentar com eles e compartilhar a semente. Alguém teve que liberar alguma palavra que pudesse trazer transformação na vida desses homens. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Alguém teve que lançar uma semente. Você já parou para pensar que esses homens que ora citei, eles já foram discipulados por alguém? Eu lembro-me que o pastor que me batizou, ele foi presidente da igreja por muitos anos, inclusive ele jubilou ano passado. Ele entrou na igreja, o testemunho dele, pastor Francisco José da Silva, ele entrou na igreja bêbado. E ele fala, eu estava trêbado. E o pastor chamou lá na frente, eu fui. E eu cheguei em casa, a mulher toda feliz. No outro dia, né, depois de passar aquela embriaguez. Oh, meu filho, glória a Deus. Glória a Deus o quê? O que aconteceu? Não, que você aceitou Jesus. Eu? Você está brincando? Eu aceitei Jesus? Aceitei, quem aceitar Jesus? Eu estava vendo. Meu filho, não faça isso não. Você foi lá na frente, aceitou Jesus e tal. Eu vou revelar, porque antigamente não tinha, né, esse negócio aí. Tinha que revelar 3 semanas para chegar as fotos reveladas, né? Glória a Deus. Então, não tem a foto aqui, você vai saber. Não precisa de foto não. Eu fui lá na frente. Ô, meu filho, você aceitou Jesus, confessou. Então, já que eu fiz, já que eu fui, então você vê Jesus a partir de hoje. E ele foi e é um grande homem de Deus. No seminário que eu fiz, ele estava lá também dando aula. Foi um dos meus mestres, meus professores, foi pastor presidente por mais de 20 anos, né? Glória a Deus. Irmãos, homens que têm transbordado uma semente, mas eles começaram sendo o quê? Discipulados. Alguém se importou, alguém falou, eu vou cumprir o propósito. Alguém entendeu o motivo pelo qual Jesus desceu da sua glória, se fez homem, habitou entre nós e discipulou a 12 homens. O momento de provocar transformação na vida das pessoas, agora é o meu momento. Você pode dizer assim, é o meu momento. Diga assim, chegou a minha hora de transformar vidas.
como, pastor, que eu posso transformar vidas através da palavra de Deus que Ele tem liberado sobre a sua vida? Existe uma mensagem de transformação dentro de você, glória a Deus. Existe uma palavra terrivelmente valiosa, irmãos, dentro de você, mas ela perde o valor, ou as pessoas não conseguem acessar os benefícios dessa palavra quando ela está presa. Irmãos, imagine que chegasse agora uma pessoa perto de você e falasse assim: você acaba de receber uma recompensa. Que recompensa? Você acaba de receber uma recompensa, e não é em dinheiro, mas é em diamante. Você acaba de receber uma recompensa de uma pedra, tá? Você é a única pessoa dentro do testamento que é beneficiada. Uma pedra de 2,5 kg de diamante. Quem ia ficar feliz, diga glória a Deus. Meu Deus, você não ia ficar feliz não, irmão? Eu ia dar uns pulos aqui que você ia... Nossa, maravilha, Jeová, glória. Só que tem a segunda parte. A segunda parte é: você precisa buscar onde ela está, ela é sua. Aonde ela está? Tem problema não, se não tiver dinheiro de passagem, eu peço o pastor Emerson e resolve esse negócio aí. Aonde que é? Está lá no fundo do oceano. Aonde? No fundo do oceano. Ah lá. É sua, tá, pastora Mari? Você pode ir lá buscar. Aí eu te pergunto: do que vale uma pedra de 2,5 kg de diamante no fundo do oceano? Do que vale? Não, ela tem o mesmo valor. Ela tem o mesmo valor. Ela não perde o seu valor por estar no fundo do oceano. Só que as pessoas não conseguem desfrutar da preciosidade que é essa pedra. E assim é a palavra retida dentro de você. Ela não perde o valor. Só que as pessoas não conseguem desfrutar da preciosidade que está dentro de você. Nós precisamos transportar essa semente. Irmãos, nós precisamos levar o evangelho do reino. Essa pedra que há dentro de nós, ela tem um valor incalculável. Mas do que adianta se você apenas carrega essa preciosidade dentro de você, sem que ninguém consiga acessar e desfrutar? E eu penso, estava ontem preparando essa palavra para compartilhar com vocês, e veio à minha mente: irmãos, se uma pedra de diamante que foi extraída da terra pode mudar a vida de muitas pessoas, você imagina a graça, a revelação de Deus, o Espírito Santo que veio do céu, que habita em mim. Eu sou templo de Deus, habitação de Deus, edifício de Deus. Como essa preciosidade que habita dentro da igreja pode transformar essa geração e outras e outras e outras gerações. Mas nós, como igreja, precisamos nos posicionar para transformar vidas conforme o nosso propósito. Você precisa se posicionar como um transformador de vidas. Eu sou um transformador de vidas. E ponto final. Não é se eu estou bem ou se eu estou mal. Irmãos, não é porque eu estou bem emocionalmente, financeiramente, a minha saúde, a minha família. Não, independente do meu estado físico, emocional, espiritual. Irmãos, Deus não retira o dom, o chamado, o legado que Ele deixou para a igreja. A igreja é a peça transformadora de vidas. Nós precisamos entender isso, irmãos, e para transformar vidas, a sua vida precisa ter sido transformada ou está num processo de transformação. Por exemplo, eu mentia hoje. Menti não, irmão. Eu mentia hoje, não minto mais, né? Eu falava palavrão hoje, glória a Deus. Mas pastor, eu não falo palavrão, eu parei de mentir, parei de enganar,
Mas eu faço isso, aquilo outro. Você está num processo de transformação, ok? Sendo transformado para transformar a outras vidas. O texto que Paulo nos revela aqui, direcionado aos romanos, vai dizer: transformai-vos pela renovação de quê? Da mente. A transformação inicia pela renovação da mente. Irmãos, tudo começa na mente. Como psicanalista, eu atendo pessoas que chegam diante de mim muito confusas. Elas querem acessar uma transformação, mas não conseguem desenvolver um plano de ação para que essa transformação se torne uma realidade. Porque há uma confusão mental. Então a transformação, ela começa na mente. E é por isso que Satanás, ele tenta a todo custo dominar a sua mente. O nosso adversário, ele é estratégico. Ele não é bobo, irmão. Não menospreze o teu adversário. Ele é estratégico. Os bombardeios que ele, na maioria das vezes, traz contra nós, é na mente. É na mente. Ele tenta dominar a sua mente. Mas por quê, pastor? Porque se ele domina a sua mente, você nunca vai viver a renovação que Deus tem para você. A mente dominada por malignidade, por perversidade, por mentira, por pornografia, traição, por engano, esqueminha daqui e dali. Ei, a sua mente está sendo dominada por malignidades satânicas, por projetos elaborados no inferno. E, irmãos, como você vai viver uma renovação na sua vida? Se a renovação, ela inicia na mente. E não vivendo essa renovação, você nunca será transformado plenamente. A transformação vem pela renovação da mente. A renovação da mente, ela acontece quando você consegue dar acesso apenas ao Senhor. É claro que o nosso adversário, ele tenta, mas quem tenta não consegue. Ele vai tentar hoje, tentar amanhã, tentações aqui, tentações ali, mas você precisa estar firme no Senhor. Vocês precisam ser firmados na rocha que é Cristo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Irmãos, todos nós estamos em um processo de transformação. E para isso, o evangelho da transformação precisa ser impregnado em você. Existem vários tipos de evangelho que estão sendo pregados hoje aí. Mas existe um evangelho da transformação. Que transformação? Eu mentia hoje, eu roubava e hoje? Eu enganava e agora? Por quê? Eu fui o quê? Acorda aí, irmão! Eu fui o quê? Meu Deus, será que... O evangelho da transformação, ela tem que ser uma realidade na nossa vida. E estamos vendo recorrentemente outros tipos de evangelho que têm sido atrativos, que têm sido sedutores. Evangelho como, por exemplo, o evangelho da acomodação. O que é isso? Deus me fez assim, eu vou morrer assim, tá? Foi Deus que me fez assim, acomodado. Não quer mudar, que Deus te fez assim nada. O evangelho da acomodação. Tem o evangelho da conveniência. Isso não tem nada a ver não, pastor, não quer obedecer. Evangelho da conveniência, só faz aquilo que lhe agrada. O servo não faz o que quer, o servo faz o que o Senhor precisa que ele faça. Nós somos servos. Que evangelho da conveniência, cada um só faz o que quer, cada um faz o que gosta, e não tem isso não. Na casa de Deus, todos nós somos servos, e o evangelho nos transformou, para que possamos transformar a outros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o evangelho do interesse próprio, me dá, barganha com Deus, e tal. Ei!
O que Ele tem para você? O que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor, é infinitamente mais. Por isso que você vive comendo migalhas, passando por lutas, dificuldades. Por quê? Porque você quer coordenar, dominar, governar a sua vida. A vida governada por Deus, irmãos, é uma vida maravilhosa, plena, sobrenatural. Cada dia você vive um milagre, cada dia você desfruta de coisas que nunca imaginou, porque o Senhor está no governo, o Senhor está agindo Ele quem impedirá. Aprenda a ser dependente do Senhor, não é pelo teu braço, não é pelas tuas forças. Eu sempre tenho dito aqui que você, na profissão que exerce, você está ali apenas como um agente secreto de Deus. Você não é nada de empreendedor, você não é nada de eletricista, você é servo do Deus Altíssimo, representante do reino de Deus aqui na terra. O Senhor te escolheu, sabe para quê, meu irmão? Para transformar vidas através do Evangelho do Reino. Simples, simples assim, simples. Evangelhos paralelos que visam confundir o que? A tua mente, quer seduzir o teu coração. Tome muito cuidado. A sua transformação é causada pela palavra que nos inspira, a palavra de Deus, a palavra que nos conduz e alimenta o nosso espírito, a palavra revelada, a palavra ortodoxa, a palavra pura, a palavra genuína, que é a palavra de Deus. Qualquer outro evangelho que seja pregado, seja anátema, seja maldito. Essa é a palavra que transforma a vida. A renovação da mente, irmãos, ela começa por vários viés, e principalmente pela leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus. Hoje é dia 12, hoje nós vamos ler o Salmo de número 11. Nós estamos lendo salmos, 30 salmos durante o mês de outubro. Nós estamos num jejum que daqui a pouco nós vamos entregar, o jejum do açúcar. Nós estamos num processo de descontaminação. O Senhor está nos preparando nesses 3 últimos meses, 90 dias de desafio. Deus nos moldando, Deus nos quebrando, nos refazendo, fechando brecha, tirando as nossas vontades, implantando a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Irmão, nós estamos sendo moldados para viver o ano de 2026, que vai ser o ano de 1, 2, 3 e o ano de Obed-Edom, o guardião da arca. Como eu serei o guardião da arca, o guardião da presença, irei carregar dentro de mim a presença, sem cumprir os princípios, sem defender os valores, sem cumprir o propósito. Existem critérios. Então a renovação da mente vem através da leitura bíblica. A renovação da mente vem através de relacionamentos saudáveis. Os teus relacionamentos te aproximam ou te afastam de Deus? Eu tenho dito a vocês que existem relacionamentos que precisam ser tratados. Se a pessoa não quer mudar, mude você. Inclusive, se preciso for, mude de relacionamento. Porque são pessoas tóxicas, são pessoas que não agregam, são pessoas que não contribuem para a tua aproximação de Deus. Quando você sai do conjunto, da roda de conversa, meu Deus, você tem que fazer um concerto com Deus, porque só conversaram coisas inapropriadas para um servo do Deus Altíssimo. Certa feita eu ouvi um amigo falar que um amigo que ele tinha foi à praia, já contei isso aqui para vocês, foi à praia os dois, com as famílias. Não sei se estavam com família não, eu acho que eles estavam num evento, numa conferência, acho que foi em Santa Catarina, aquela conferência lá, dos Gideões, e aí eles foram para a praia em um dos dias, que era uma semana de conferência, e esse pastor amigo meu falou assim: ô pastor fulano. O pastor fulano ficou, depois chegou perto daqui. Deixa eu falar um negócio com você. Aqui na praia, me chama pelo nome. Me chama de pastor não, senhor. A gente é pastor lá na igreja. Aqui? Eu falei, ué, que dia do demônio é esse?
O lugar não determina quem você é, não pode influenciar na sua identidade, no seu chamado. É você que muda o ambiente que você chega. A presença que você carrega que muda o ambiente que você frequenta. Aonde você chega, a presença, ela chega junto. E aonde a presença chega, transforma vidas, transforma o ambiente, transforma as circunstâncias. O mundo está perdido, precisando de alguém com o qual eles possam contar, em alguém que eles possam confiar, em alguém que tem uma palavra de transformação. Se nós vivemos um evangelho de conveniência, um evangelho de acomodação, um evangelho disfarçado, irmãos, como nós iremos transformar essa geração? Nós precisamos nos posicionar como transformadores de vidas. Há uma responsabilidade sobre os ombros da igreja, independente de você aceite ou não. Se você decidiu ser igreja, você também é responsável. Você tem a sua responsabilidade. Ah, mas é o pastor, a equipe pastoral resolve. É os líderes de rede que, ei, meu filho, você está enganado, você aceitou Jesus hoje, já está com dívida. Que dívida? Transformar vidas. Cumprir o evangelho, cumprir a palavra de Deus, pela certeza, irmãos. A renovação da mente, ela vem pela certeza do dever cumprido. Diga comigo assim: transformar vidas e fortalecer famílias. Nós precisamos ter dentro de nós que nossas famílias precisam ser fortes. Diga assim: a minha família precisa ser forte. Irmãos, nós precisamos construir filhos saudáveis. Saudáveis em todas as áreas. Nós precisamos desenvolver casamentos bem ajustados, para que através de nossas vidas, nossas orientações e exemplos, possamos fortalecer os que estão em processos difíceis. Irmãos, não é fácil se manter forte constantemente. Não é fácil. Tem vezes que você está desabando, mas você tem que... Nem sempre, tá? Tem momentos que você tem que desabar. Mas desabar para a pessoa certa. Não sai desabando para a torta e a direita aí, porque não é assim que funciona. Eu não vou entrar nisso agora. Mas desabe para a pessoa certa. Existem pessoas que Deus levanta, que estão aqui para te emprestar o ombro amigo. Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12, ele tinha 3 que era mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Dos 3, ele tinha um que deitava no peito e sentia o pulsar do coração de Jesus. Quem era esse? João. Níveis de intimidade. Então não é fácil se manter forte constantemente. Todos nós somos sujeitos a circunstâncias que tendem a minar as nossas forças. Mas quem seremos diante das dificuldades? Quem é você quando a dificuldade bate na sua porta? Qual será o nosso posicionamento diante dos ataques mortíferos do nosso inimigo? Eu quero que você entenda, a sua família está na bênção, nadando, navegando em águas tranquilas. Glória a Deus. Muitas famílias estão sob ataque. Existem muitas famílias, talvez tenha uma família aí, a menos de 5 metros, 2 metros de você, que está passando por um ataque que você não faz ideia. E qual é o nosso posicionamento diante disso? Faz parte do nosso propósito coletivo o quê? Fortalecer. Quantas famílias você fortaleceu esse ano de 2025? Quantas famílias você emprestou o ouvido para ouvir as suas dores, as suas lutas? Graças a Deus, a sua família tem sido uma família forte. Você tem criado, treinado filhos saudáveis. Você tem um casamento bem ajustado, mas não se diz respeito apenas a você, se diz respeito a eles, a geração. Então, qual tem sido o seu posicionamento para fortalecer famílias? Como podemos, pastor, fazer isso? Algumas dicas práticas de como que nós podemos fazer isso, faz parte do nosso propósito.
orando por elas diariamente. Pastor, beleza, aí é legal. Eu oro, pastor, tranquilo. Buscar interagir com o intuito de fortalecê-la através de uma visita. Você já convidou um casal, uma família, para ir lá tomar um café na sua casa? Pastor, minha casa é tão pequena. Olha, para ir talvez numa cafeteria da cidade, irmãos, compartilhar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida e ouvir o que eles precisam compartilhar com alguém. Tem muita gente que só precisa de alguém que ouça. E através de jogar isso para fora e ouvir o teu testemunho, essa família pode ser o quê? O quê? Fortalecida. Diga comigo assim: transformar vidas e fortalecer famílias. É o nosso propósito. Já falei um pouco da transformação. Agora eu estou falando do fortalecer famílias. Um bate-papo, compartilhando o testemunho que edifica. Irmãos, tem momento que nós precisamos parar de contar problemas. Eu tenho que contar bênção. Porque chega alguém, porque, irmãos, infelizmente, tem pessoas que até nos problemas ele quer ser melhor. A pessoa fala: estou com resfriado. Eu estou com pneumonia. Rapaz, eu estou com uma dor na perna. Está aqui tudo. Chega, queima. Não, essa pessoa não está pior que eu. Até nos problemas, ela quer ser melhor. O problema dela sempre é maior. Não tem hora que você tem que calar a boca e deixar a pessoa falar. Ela quer falar, mas quando ela vê que o teu problema é maior, esse aí está pior que eu. Não vou falar nada não. Eu acho que eu vou ouvir ele. Fala, meu filho, essa dor está queimando, tá? Olha, tem um remédio assim. Ele esperava isso de você, mas você sempre, até nos problemas, você disputa com as pessoas. Como é que você vai fortalecer família desse jeito? Tem momento que você, mesmo cravado, um monte de faca nas tuas costas, você tem que fechar a boca e falar: fala que eu vou ajudar você que está aí sofrendo com esse espinho no seu dedo. Porque eu tenho um propósito. Deus me chamou, me escolheu por um propósito. Aí esse espinho, meu filho, está doendo. Olha, a gente pode, sei lá, vou pegar aqui colocar uma água aí morna para ver se relaxa a musculatura do local. Vamos pegar fazer alguma coisa, você não sabe, mas vamos buscar na internet. Eu vou te ajudar. Eu vou te fortalecer, você vai sair dessa. E quando ele vai embora, você não pode nem deitar. Por quê? Está cheio de faca nas costas, ferido, sangrando. Tem alguém que vai te ouvir, tem alguém que vai te ajudar, tem alguém, mas aquele momento é para você ouvir aquela pessoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Edificar vidas pelo poder da palavra de Deus e pela tua experiência de vida. Sentir a dor daqueles que estão sangrando, chorando, buscar ajudá-los a levar a carga. Irmãos, nós não podemos desistir daqueles que estão com dificuldades na caminhada. É muito fácil excluí-los. Nós precisamos fazer o que Paulo disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, verso 10 em diante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Diga assim: lombo com a verdade. Vestida a couraça da justiça. Diz a couraça da justiça. E calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
dos 6 itens da couraça da justiça, irmãos, 5 é para proteção. 5 é para proteger, apenas 1 é para atacar, que é o quê? A espada do Espírito. O que significa, pastor? Nós precisamos muito mais nos proteger. Nós precisamos estar atentos aos ataques do nosso adversário e estarmos prontos para atacar. E a nossa arma de ataque é a palavra de Deus. Se não nos tornarmos especialistas em nossa principal ferramenta de ataque, que é a palavra de Deus, você se torna alvo fácil. Você se torna sem autoridade, sem respeito e fácil de ser dominado. Por isso que nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Quando você está forte, você tem uma possibilidade muito grande de fortalecer famílias. Irmãos, o meu desejo é que nós, como igreja, dentro de um propósito coletivo, venhamos cumprir com sucesso o nosso propósito, fortalecendo famílias, dando a elas o suporte, a proteção que elas precisam. E para isso, a sua conduta moral, a sua vida, o seu testemunho, a palavra de Deus sendo vivida por você, isso é fundamental. A palavra de Deus é insubstituível. Irmãos, não vivam um evangelho oba-oba, um evangelho de aparência, um evangelho mais ou menos. Ei, naquele dia, muitos ouvirão, muitos vão dizer para o Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Mais importante do que você conhecer Jesus, é Jesus te conhecer. E nós precisamos cumprir o nosso propósito. Irmãos, Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver sozinho, caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os 2 vão resistir melhor, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Em batalhas antigas, os soldados romanos se posicionavam em formação para que seus escudos protegessem um ao outro. Eles andavam ali ombreados, e essa deve ser a nossa estratégia. A igreja, irmãos, você não pode andar sozinha. Você não pode andar afastado, você tem que estar ombreado, você tem que estar junto, nunca sozinho, olha, nunca afastado. Eles eram frequentemente alvo de flechas e dardos inflamados. Quando a Bíblia fala de dardos inflamados no maligno, é porque antigamente uma das armas que era poderosa eram os dardos com produtos inflamáveis, e eles colocavam fogo e jogavam aquilo. Quando batia no escudo, aquele fogo esparramava, se dissipava ali, se espalhava na verdade, e queimava quem não tinha escudo. Irmãos, o nosso adversário está sempre nos atacando com tentações, coisas ilícitas, ataques mentais terríveis, e para que nós possamos vencê-los, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar fortalecendo um ao outro, porque é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver sozinho, pois caindo não haverá quem o levante. Isso é conceito de igreja, isso é conceito de unidade, isso é conceito, irmão, de aliança, e nós precisamos viver isso na prática. Nós precisamos resgatar aquilo que verdadeiramente importa. Estamos tão voltados para nós mesmos e estamos nos esquecendo do outro, estamos nos esquecendo do próximo. Irmãos, em nome de Jesus, você não pode abandonar quem caiu no caminho, você não pode deixar aquela família que está capengando, quase desviando. Olha, fortalecer famílias faz parte do nosso propósito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, não se esqueça que da sua vida depende outras vidas. Não se esqueça que da sua família
depende outras famílias. Fortaleça a sua família. Trate a sua família com honra. Porque de nada adianta fortalecer a família dos outros e a minha está caindo, desmoronando. Não, eu sou chamado, o propósito agora é fortalecer a família. E como é que está a sua? O fortalecimento da família começa dentro da nossa casa. O cumprimento do propósito começa dentro da nossa casa. Nós começamos transformando os nossos. Primeiro, começa transformando a você mesmo. A transformação inicial é por mim. Começa por mim, transborda para os meus, a minha família e para a geração. Começar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ame a sua família. Ame, trate-os com honra. Honra o seu filho, irmão. Honra o seu filho. Honra. Como é que eu honro meu filho, pastor? Ele está lá, ó, talvez jogando futebol na escolinha lá. Ele ama jogar futebol. Cheio de pai, vai. Você nunca foi lá. Nunca foi lá. Honra o seu filho. Honra o seu filho. Honra. Vai lá, aplaude, incentiva. Fala, meu irmão, não foi dessa vez, mas você jogou bem, Pereba. Jogou bem, foi muito bom. Dá aquela palavra que está precisando. Porque é mais importante do que o amiguinho, do que o fulano, do que o amigo do pai, do colega dele. É a palavra do pai, é a palavra da mãe dele, do pai dele. Honra. O seu menino está fazendo um curso, formou. Não tem tempo não, filho, que eu tenho que fazer isso, aquilo. Ei, como é que você está fortalecendo a sua família? Como é que você está honrando a sua família? Você tem tempo para todo mundo, tem tempo para a igreja, tem tempo para trabalho, tem tempo para o pastor, tem tempo para tudo, mas para a tua família, a minha está abandonada. Você não honra a sua família. Você precisa rever os seus conceitos com relação a isso. É o nosso propósito, transformar vidas e fortalecer o quê? Famílias. Irmãos, trate-os com honra. Honra sua esposa. Às vezes você elogia a esposa do outro, mas não elogia a sua. Conversa é essa? É, mas esse vestido é bonito, hein? E o da tua mulher? Compra um bonito para ela. Como é que é aquele feio que você deu para ela? Fala, tá linda, meu amor. Honra ela. Honra ela. Irmãos, fortalecer casamento é com amor. Com amor, carinho, dedicação, tempo de qualidade, atos de serviço, presente, palavra de afirmação e muito abraço. 5 linguagens do amor. Qual é a linguagem de amor do seu esposo? Que gatão dos olhos verdes. Gato siamês, ele está aí não, né? Está lá embaixo trabalhando. Então, qual é a linguagem de amor da sua esposa? Qual é a linguagem de amor dos seus filhos? Como é que eu vou provocar transformação na vida dos meus filhos, do meu cônjuge, se eu não aplico amor? Se eu não os amo da forma que eles se sentem amados? Você vai sair daqui hoje pensando nisso. Não dá para falar o legado de liderança, mas eu encerro hoje falando com você. A melhor forma de fortalecer a sua família e essa geração é amando-os como Cristo os amou. Amando-os, respeitando, honrando. Honre a sua família. Hoje você está com domingo livre. Você já vai para casa daqui a pouco. Poxa, pastor, é porque eu não pensei, estou sem dinheiro, sem recurso. Irmãos, faz alguma coisa. Toma banho de regador. Pega uma torneira. Vou dar uma dica para vocês. Pega uma mangueira.
Amarra na parede, faz uma cachoeira lá, meu filho. Vem, galerinha. Glória a Deus. Faz o spa forte e leve. Glória a Deus. Mas não deixe de criar memórias afetivas. Não, pastor, dá para mim. Pega os teus filhos, bota no carro, vai lá para o Parque da Mangabeira, gratuito. Você entra, sai, passeia, come algodão. Algodão doce pode agora, né? Daqui a pouco, depois do jejum, pode. O açúcar vai voltar. Vai devagar, irmão. Você foi quase liberto. Está quase na ponta da libertação. Corta esse açúcar. Diminui ele. Você está até mais bonito. Tua pele está melhor, né? Então, eu queria deixar para você um pouco do nosso propósito coletivo. Qual é o nosso propósito? 1, 2, 3 e... Agora tira daqui para a gente falar sem ler, por favor. 1, 2, 3 e... Agora alinhadinho, né? Que nem o anjo está entendendo. 1, 2, 3 e... Transformar vidas. Dá uma salva de palmas para Jesus. Esse é o teu propósito coletivo. E essa transformação, ela começa dentro da sua casa. Olha, quais são os princípios e valores que a sua família, os seus filhos e netos irão defender e praticar? Se você não transformá-los e fortalecê-los através do discipulado, pode ser qualquer um. Deus tem nos dado as ferramentas, tem nos chamado para a responsabilidade. Deus tem hoje, nesta manhã, nos confrontado de alguma maneira. Agora, qual tem sido a sua resposta? O que a tua alma responde para o Senhor nesta manhã? Ou qual tem sido a sua desculpa por não fazer aquilo que precisa ser feito? Eu queria que você refletisse sobre isso nessa manhã. E se o Espírito Santo hoje aqui falou com você que é chegado a hora de cumprir o teu propósito, de transformar vidas, de parar de perder tempo. Deus sabe como você é, o teu perfil comportamental, se você é extrovertido, introvertido, fala muito, fala pouco, eu não sei, cada um tem a sua característica, mas da forma que você é, Deus vai transformar vidas através de você. Basta você se posicionar como um transformador de vidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E se você tem essa consciência, o Espírito Santo falou ao teu coração que é hora, é chegado o momento de cumprir o propósito de Deus nessa geração, através do corpo de Cristo que é a igreja. Eu quero desafiar você agora. Fica de pé no seu lugar.